Zemiel era um poderoso demônio, responsável por infligir os mais cruéis castigos do inferno. Ele era chamado o Mestre das Mil Mortes. Cansado de viver sob a autoridade do Satanás, Zemiel desejava vir para a terra, onde estabeleceria seu domínio. Jonathan era um adolescente rebelde e que vivia sofrendo com bullying na escola. Sem apoio em casa, o rapaz de 15 anos se envolveu com pessoas erradas e mergulhou no ocultismo, buscando em livros proibidos a vingança contra seus agressores. Ele descobre um antigo livro de feitiço e resolve conjurar um feitiço e invocar uma entidade das trevas para realizar a sua vingança. O que o rapaz não sabia é que estava prestes a liberar Zemiel, um dos mais poderosos demônios. Em uma noite de sexta-feira 13, Jonathan se tranca em seu quarto e invoca o demônio. Ele realiza o feitiço, mesmo sem acreditar que dará certo. O garoto se assusta quando uma névoa estranha invade seu quarto e a temperatura cai muito. Das trevas surge uma figura horrível. Jonathan fica apavorado e percebe o erro que cometeu. Mas é tarde demais. Zemiel consegue passar para este plano de existência e agora estará pronto para conquistar a terra. Carlos, pai de Jonathan, percebe sons estranhos vindo do quarto do seu filho e decide subir até lá. Carlos é um homem extremamente amargurado e infeliz. Ele culpa sua família pelos seus fracassos na vida. Extremamente rigoroso, ele descarrega suas frustrações, geralmente agredindo Jonathan, que nada mais é do que um adolescente passando por momentos difíceis e que não encontra ajuda nem na sua família. Ao chegar na frente do quarto do filho, Carlos tenta abrir a porta, mas não consegue. Parece que a porta está emperrada ou tem alguma coisa segurando do outro lado. O homem sente um cheiro forte, que parece ser enxofre, e fica cada vez mais intrigado com o que está acontecendo. Ele começa a bater na porta violentamente, exigindo que seu filho abra. De repente, a porta se abre violentamente e o rapaz sai correndo, gritando para seu pai o acompanhar. Mas Carlos fica parado na porta sem entender nada. Então, uma grande sombra negra aparece por trás do homem. Ele sente um arrepio na espinha e, ao olhar para trás, vê aquela sombra, que possui 2 olhos que brilham como fogo. Então, aquela sombra avança sobre ele e penetra em seu corpo. Carlos se estremece todo e, de uma hora para outra, um demônio muito poderoso se apodera de seu corpo. Suas expressões mudam e ficam deformadas. Agora, possuído, Carlos se torna um instrumento para a conquista da terra e a destruição da raça humana. Jonathan, por sua vez, corre sem rumo pela rua e entra na igreja, onde o velho padre se preparava para a missa. Ao perceber o desespero do adolescente, o padre Rui se aproxima e pergunta o que houve. Jonathan conta toda a história para o padre e pede perdão, pois acredita que abriu as portas do inferno e trouxe o Armagedon para a terra. Velho amigo da família, o padre Rui sabia das dificuldades que o rapaz passava e enfrentava com seu pai intolerante, além de ser vítima de bullying na escola. Mas o padre não conseguia acreditar que aquele menino havia conseguido trazer um demônio para este plano de existência. O religioso acompanhou Jonathan até sua casa, pois queria conversar com o pai do mesmo. Entretanto, no meio do caminho, os dois perceberam que havia alguma coisa errada. Muita gente estava correndo pela rua, como se estivesse fugindo de alguma coisa. E carros de bombeiros e polícia se dirigiam para as proximidades da casa de Jonathan. Ao chegarem mais perto, o padre e o adolescente notaram que a casa estava em chamas e Carlos estava na porta.
falando alguma coisa em uma língua desconhecida. Ele não deixava ninguém se aproximar, demonstrando grande força física. O homem conseguiu afastar os policiais que tentavam tirá-lo dali. De repente, Carlos notou a presença do padre, que se aproximava junto com o Jonathan. Ele, então, olhou diretamente para o padre e disse que não era para se intrometer, pois o julgamento final da terra havia chegado, e ele era o juiz supremo que iria determinar a sentença. Nesse momento, o padre se deu conta de que realmente os portões do inferno tinham sido abertos, e o fim do mundo estava próximo. Padre Rui percebeu que não se poderia enfrentar sozinho aquele homem que estava possuído. Ele segurou Jonathan pelo braço e saíram dali correndo. Ao chegar na igreja, Padre ligou para um antigo colega de seminário, que era também conhecido como exorcista, e explicou a situação. Logo outro padre chegou, pronto para enfrentar o demônio que estava no corpo de Carlos. Apesar de muito jovem, Jonathan fez questão de ir com eles, pois sabia que, no fundo, tudo o que estava acontecendo era de sua responsabilidade. Mesmo contra a vontade, os padres acabaram aceitando a companhia do garoto, pois precisariam de toda a ajuda possível nesta batalha do bem contra o mal. A ideia era que, enquanto os padres enfrentavam o demônio, Jonathan recuperasse o livro de feitiço para destruí-lo e mandar Zemiel de volta para o inferno. Ao notar a presença dos religiosos, a criatura concentrou-se toda a sua atenção neles, ignorando o rapaz. Jonathan conseguiu entrar na casa, mas logo viu que tinha problemas. Algumas criaturas infernais já estavam passando para este lado. O rapaz então se lembrou da Bíblia que sua mãe havia deixado, pouco antes de abandonar Jonathan e seu pai, há alguns anos. Quando o garoto pegou o livro sagrado, os demônios notaram e vieram para cima, mas o rapaz abriu a Bíblia justamente em uma parte que falava sobre o exorcismo e começou a ler em voz alta, fazendo os demônios se recuarem. Jonathan conseguiu chegar ao seu quarto e recuperar o livro. Ainda cercado pelas criaturas infernais, ele coloca fogo no livro dos feitiços. Lá fora, Zemiel percebe algo errado. Ele estava sentindo-se fraco. O demônio olha para a casa e vê Jonathan no quarto, queimando o livro. O monstro então corre para dentro da casa, tentando impedir que o livro seja queimado. O padre Rui e seu amigo padre Clemente correm atrás do demônio. Zemiel para na porta do quarto e olha com muito ódio para Jonathan. O garoto prossegue, rezando e colocando fogo no livro de feitiço, quando o demônio parte em sua direção. O rapaz fica sem reação, pois embora o corpo de seu pai estivesse possuído, Carlos ainda era seu pai, e ele não queria machucá-lo. É nessa hora que Padre Clemente pula nas costas do demônio e coloca uma cruz em sua testa, fazendo-o urrar de dor. O Padre Rui chega logo atrás e se junta a Jonathan na oração. O demônio consegue se livrar do Padre Clemente, mas agora é tarde. O livro de feitiço está praticamente destruído, enquanto o Padre Rui e Jonathan permanecem firmes, rezando. Por fim, o demônio dá um grande berro e deixa o corpo de Carlos, que cai desacordado e é socorrido por seu filho. Padre Rui ajuda o outro sacerdote a se levantar e depois se aproxima de Carlos e Jonathan. Vocês têm muito que conversar, diz o religioso. Quando os 4 homens saem da casa, eles notaram um arco-íris sobre a cidade. É o símbolo de uma nova esperança à humanidade. Só quero ver a história que vocês vão contar para as pessoas, diz Padre Rui, provocando riso em todos.